Fala, fera. Vamos, nesse novo módulo de citologia, trabalhar juntos aqui. Essa primeira parte de citologia, né? A gente sabe que citologia é dividida em membrana, citoplasma, núcleo. Vamos falar aqui inicialmente da parte de membrana plasmática. Inicialmente, essa primeira aula de estrutura de membrana, tá certo? Então, olha pra gente aqui no quadro para que a gente possa começar a detalhar essas coisas para você. Vê só. Seguinte. A estrutura de membrana, inicialmente, ela foi desenvolvida em relação à microscopia eletrônica. Quero que você olhe para mim agora. Vê só. Não tem como estudar a célula, ou estudar a membrana da célula, ou estudar as organelas citoplasmáticas, se a gente não consegue ter a microscopia. Então, assim, o desenvolvimento da citologia, ele foi desenvolvido juntamente com o desenvolvimento da microscopia, tá certo? Se você olhar lá, ao nosso lado aqui, vamos lá para o quadro que é melhor, tá certo? Se você olhar aqui no nosso quadro, você vai observar que esse rapaz aqui estiloso, chamado Leeuwenhoek, ele criou o primeiro microscópio. Um microscópio muito simples, tá certo? Que possui apenas uma lente, esse microscópiozinho dele, tá? Possui essa lentezinha aqui, pequena, uma lente muito pequenininha, deixa eu só riscar aqui para que você visualize melhor essa lente. Pronto, agora vai. Pronto. Essa lentezinha pequena aí, onde ele colocava o material nesta ponta aqui e observava e via um certo aumento. Obviamente não conseguia observar o mundo microscópico. Até o desenvolvimento do microscópio binocular, tá certo? Esse microscópio binocular com duas lentes, tá? Ele foi feito por Robert Hooke, o mesmo Hooke lá da física, tá certo? Esse microscópio composto. Ele tem duas lentes. Olhe para mim que fica mais fácil de eu explicar para você essas duas lentes. Veja só. Esse microscópio tem duas lentes. Olhe para esse piloto aqui. Existe uma lente onde você coloca o olho, chamada de lente ocular, e uma outra lente onde fica sobre o material a ser analisado, chamada de lente objetiva. Lente ocular, lente objetiva. A lente ocular e a lente objetiva, tá certo? Dentro desse tubo, eu poderia inserir várias outras lentes que geravam os aumentos. E aí eu conseguiria observar esse material. Mas esse microscópio, mais especificamente Hooke, ele só tinha dois aumentos. O aumento feito pela lente ocular e o aumento feito pela lente objetiva. Se você multiplicar os aumentos, o aumento da ocular com o aumento da objetiva, você vai ter o número de vezes que aquele aumento foi gerado. Por exemplo, digamos que uma objetiva aumente 20 vezes, tá certo? Digamos que essa objetiva aqui, que essa objetiva aumente 10 vezes. Se nós multiplicarmos 20 vezes 10, nós teremos 200. Então tem um aumento de 200 vezes esse material, tá certo? E assim vai. Hoje em dia, os microscópios ópticos de luz, na verdade, eles têm várias objetivas que eu posso girar. Elas são incluídas dentro de uma estrutura chamada revólver, que eu posso girar, e cada lente específica tem o seu determinado aumento. Tá certo? Se eu multiplicar o aumento do ocular e da sua respectiva objetiva, eu vou ter quantas vezes aquele aumento foi feito. Um aumento de 400, um aumento de 1000 e assim vai. Tá bom? Beleza? Olha para aqui o que Robert Hooke fez. Olha para o quadro. Vê. Seguinte. Hooke, ele começou a analisar cortiça, aquela rolha do vinho, tá certo? Que a gente tapa aquelas garrafas mais antigas, né? Hoje a gente nem vê tanto mais isso não, mas antigamente era muito comum. E aí foi o que ele fez. Ele cortou aquele tecido bem fininho e analisou nesse microscópio dele. E ele viu essa estrutura que você está vendo aí, tá? E ele viu essas câmaras, esses buraquinhos, essas superfícies aí. E ele chamou cada buraco desse de célula, que quer dizer cela, tá certo? Cela, prisão, cubículo. Ele chamou isso de célula. Na verdade, hoje, quando a gente estuda citologia, a gente sabe que o que Robert Hooke viu, na verdade, foi o espaço da parede celular ocasionado por esse tipo de tecido vegetal, tá certo? Mas assim, a célula já tinha morrido, obviamente, porque a cortiça é um tecido morto, mas o nome célula ficou. E a gente continua seguindo ele, tá certo? Beleza? Deixa eu limpar aqui, só para a gente começar a falar de como seria essa célula. Pronto. Sim, falando sobre o microscópio ainda, vê. Esse microscópio que eu falei para você aqui é o microscópio de luz, tá? Microscópio de luz. Tem a lente objetiva número 1, que você está vendo aí. O número 2, perdão, a lente número 1 seria a lente ocular. O número 2
seria o revólver, e o número 3 são essas objetivas que eu posso girar, tá certo? E gerar os aumentos. Observe que aqui de baixo sai um feixe de luz, beleza? Que vai passar pelo diafragma, passar pelas lentes objetivas e chegar até o seu olho. E você vai ver esse material. Tranquilo? Na paz? Aqui do lado você vai ter um microscópio óptico, perdão, microscópio eletrônico. E esse microscópio eletrônico, ele tem muito melhor, tem um trabalho muito mais desenvolvido. Tá certo? É um feixe de elétrons que reveste o material e gera uma imagem 3D lá no vídeo, nesses monitores que você está vendo aí. E aqui você está vendo, por exemplo, uma microscopia eletrônica de varredura. Todas as reentrâncias, todos os sulcos que ocorrem na face, na superfície desse animal, você está observando aí direitinho, tá bom? Beleza? Mas passando de microscopia agora, vamos trabalhar na parte de estrutura de membrana. Pronto. Olha para cá, olha para mim. No slide anterior que eu falei de microscópio, tem uma tarjazinha laranja lá em cima, feito por Sheldon Schwann, dizendo que todo ser vivo é formado por célula. Isso é chamado teoria celular. Nessa época, eles não tinham conhecimentos, na verdade, de outros seres vivos, como vírus, como viroides, como virusoides, como prions, tá certo? Talvez nem tanto ser vivo, mas esses seres ou essas estruturas com capacidades reprodutivas, tá bom? Beleza? Então, o Sheldon Schwann postou essa ideia, essa teoria, a teoria celular, onde todo ser vivo obrigatoriamente tinha que ser formado por células. Existiu depois algumas proposições de estrutura de membrana, Dawson e Danieli, o modelo sanduíche, mas o modelo que ficou, tá certo, é o modelo chamado de modelo mosaico fluido que você está vendo aqui no quadro. Olha para mim, olha para cá, olha para o quadro. Vê só. Modelo mosaico fluido, modelo proposto, tá certo, de mosaico fluido. E é esse modelo que fica até hoje aqui, como sendo um modelo da membrana plasmática. Que modelo é esse? O que é que ele diz, Tiago? Bem, esse modelo fala que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada lipídica. Você está vendo aí a bicamada lipídica, tá bom? Bicamada lipídica, deixa eu só dar uma limpada. Mas de novo aqui, você está vendo a bicamada lipídica aqui, tranquilo. Posteriormente, tu está vendo que existem proteínas incrustadas nessa bicamada lipídica. E o interessante é que essas proteínas elas conseguem andar ao longo dessa bicamada lipídica. Elas conseguem se locomover ao longo dessa bicamada lipídica. Eu posso ter uma proteína hoje aí, onde as setas estão apontando, e ela pode, no mesmo momento ou em momentos depois, se deslocar por esses lipídios e andar. Essa flexibilidade, essa fluidez deu nome à proposta mosaico fluido, tá certo? Bem, essa bicamada lipídica dele é formada por fosfolipídio. E o fosfolipídio é esse lipídio que você está vendo aqui na imagem do lado, nessa imagenzinha aqui, tá? É o lipídio que tem a cabeça e ele possui uma cauda. Eu queria limpar tudo e queria desenhar um pouquinho para você aqui. Preste atenção. Como é que funciona esse lipídio? Vê, o fosfolipídio ele tem uma cabeça e tem essa cauda aqui. Essa cabeça do fosfolipídio, ela é hidrofílica. Hidrofílica. Pronto, hidrofílica, tá certo? Enquanto essa cauda do fosfolipídio, ela é deixa eu melhorar esse D, hidrofóbica. O que quer dizer uma substância hidrofílica e uma substância hidrofóbica? Hidrofílica e hidrofóbica. Preste atenção. Qual é a diferença entre eles? A substância hidrofílica é aquela que tem afinidade por água. Portanto, obrigatoriamente, ela é uma substância polar. Então, essa parte do fosfolipídio é uma parte polar. Enquanto essa cauda, que é formada de ácido graxo e glicerol, ela é uma substância apolar. Tá certo? E todos esses lipídios, eles se ajustam na bicamada lipídica. Ou seja, ele funciona mais ou menos assim, ó. Eu tenho um lipídio em cima e eu tenho outro lipídio embaixo. Eu tenho um lipídio em cima, eu tenho outro lipídio embaixo. Outro em cima e outro embaixo. Por que isso é importante? Porque, preste atenção, essa parte de cima aqui, que são as cabeças hidrofílicas, ficam em contato com a água, porque elas são polares,
é a substância polar. E você sabe lá da química que a água é uma substância polar. Já esse meio da membrana aqui é um meio apolar, porque fica apenas as caudas dos lipídios. Tá certo? Apolar. De modo que o meio aqui é o meio extracelular e aqui é o meio intracelular. Tá certo? Beleza? Então, essa conformação de bicamada lipídica, ela é muito importante para a membrana plasmática, tá certo? O fosfolipídio, ele forma outras coisas, forma os lipossomos, forma as micelas, mas como aula de citologia, vamos aqui trabalhar só com membrana plasmática, tá certo? Deixa eu voltar ao nosso slide aqui. Então, você está vendo aqui o fosfolipídio, ele está mostrando para você a estrutura química do fosfolipídio, tá certo? O fosfato aqui, o ácido graxo unido com glicerol, tá certo? E aqui o que eu acabei de desenhar para você de uma forma muito feia, mas aqui tá bonitinho. Tu tá vendo a parte polar, e essa parte aqui do meio, essa parte apolar aqui da membrana, tá certo? Beleza? De um lado seria o lado intracelular, se for dentro da célula, do outro lado seria o lado extracelular. Como o lado extracelular e o lado intracelular tem água, porque citoplasma também tem água, tá certo? Ficaria a parte hidrofílica, a parte da cabeça. Enquanto o meio hidrofóbico ficaria, tá certo? As caudas dessa membrana aí. Beleza? Tranquilo? Então a estrutura da membrana é formada do fosfolipídio. E vamos falar agora da proteína que forma esse indivíduo. Tá? Vamos lá. Como é que funciona? Pronto, aí, ó. Outra imagem bonita da membrana plasmática que você está visualizando aí. Vê. Tu tá vendo aí a membrana plasmática. Tu tá vendo algumas proteínas que ficam mergulhadas na membrana plasmática. Pois é, a gente vai classificar agora essas proteínas. Como é que eu classifico essas proteínas, professor? Eu quero que você olhe para essa imagem e quero que você olhe agora para essas numerações. Número 1, número 2 e número 3. Esses 3 tipos de proteínas. Primeiro eu quero que você olhe para a proteína número 1. Observe que ela está mergulhada na membrana plasmática, mas ela perfura essa membrana, ela vara essa membrana, ela vai de um canto a outro da membrana plasmática. Olha o risco que eu vou fazer aqui. Ela perfurou a membrana plasmática, ela está varando ela. Essa proteína número 1, ela recebe o nome de proteína integral transmembrana. Por que proteína integral? Porque ela está dentro da membrana plasmática. Por que transmembrana, Tiago? Porque ela atravessa essa membrana plasmática. Então, proteína integral transmembrana. Deixa eu só riscar aqui. Riscar de novo. Pronto. Proteína integral transmembrana. Tá certo? Olha a proteína 2 agora. A proteína 2 ela também está mergulhada na membrana plasmática. Você tem um detalhe, ela não perfura essa membrana. Então, pelo fato de estar dentro da membrana plasmática, ela é chamada de proteína integral. Mas como ela não perfura a membrana plasmática, ela não é transmembrana. Então, é uma proteína integral não transmembrana. Não transmembrana. Beleza? Tranquilo? E eu quero que você olhe para essa proteína 3, tá nessa imagem aqui do lado, ó. Essa proteínazinha 3. Observe que ela está fora da membrana plasmática, ela está longe da membrana plasmática, ela não está dentro dessa membrana, tá certo? Como ela está fora da membrana plasmática, ela é chamada de proteína periférica. Galerinha, vê só. Alguns livros utilizam outros nomes para isso. Por exemplo, em vez de ser proteína integral transmembrana, eles chamam proteína intrínseca transmembrana, ou proteína intrínseca não transmembrana. E na proteína periférica, eles costumam chamar de proteína extrínseca, beleza? Em vez de ser proteína periférica. Eu utilizei os nomes integral e periférico, que são os nomes mais comuns e mais simples de entender. Essa imagem aqui, ela também mostra pra gente uma ideia legal. Porque se você observar direitinho, nesse quadrozinho aqui, ó, ele vai mostrar que entre as moléculas de fosfolipídio, eu tenho a molécula de colesterol. Quer dizer que o colesterol faz parte da membrana plasmática? Professor, faz. O colesterol não é só ruim, não, de forma alguma, ele é muito importante. Ele trabalha na membrana plasmática. Sem colesterol, não tem como fazer a membrana plasmática, tá certo? É importante que ele esteja ali. O ruim é o excesso de colesterol, tá bom? Mas como ele está aqui na membrana plasmática, ele faz parte da composição da membrana plasmática, ele está ali, tá bom? Bem, olhe para mim agora. Vê só, seguinte, membrana plasmática, preste atenção, eu tenho fosfolipídio e tenho
proteínas nela, tá certo? Lembre que a proteína ela consegue andar ao longo de toda a membrana. É fluido, é mosaico fluido. É tudo misturado, mas tudo pode se mover. O fosfolipídio fornece essa maleabilidade, essa mobilidade das proteínas na membrana plasmática, tá certo? Bem, as proteínas eu tenho esses três tipos: proteínas integrais transmembranas, proteínas integrais não transmembranas e as proteínas periféricas, tá certo? Beleza? Bem, a membrana é isso, o colesterol lá dando a sua função na membrana. Fora isso, existem especializações de membrana, que a própria célula desenvolve. Especializações de célula vegetal e especializações de célula animal. Qual é a diferença? Olha para o quadro, olha para esse próximo slide aqui nosso. Deixa eu só limpar aqui para que você observe. Limpei. Bem, próximo slide. Diz o seguinte, pronto. Eu tenho uma especialização de membrana chamada parede celular, beleza? E eu tenho uma especialização de membrana chamada glicocálix. A parede celular, essa da imagem que eu estou mostrando a você, ela só existe em célula vegetal. Vegetal. Mas existe parede celular também, perdão, existe outros tipos de parede celular, daqui a pouco eu comento. E existe o glicocálix, que é exclusivo de célula animal. Animal, glicocálix, vegetal, parede celular. Olha para mim, galerinha, vê só, preste atenção aqui. Parede celular existe em outros tipos de seres vivos. Fungos têm parede celular de quitina, bactérias têm parede celular de peptidoglicano, tá certo? Enquanto o vegetal tem parede celular de celulose, que é essa que você está vendo aqui. Serve para quê? Para dar forma, para dar força, para coordenar toda a parede celular, toda a célula vegetal. O glicocálix, ele é formado de carboidratos, juntamente com proteínas e com lipídios. Esse glicocálix, ele gera um processo de reconhecimento celular, tá certo? Já ouviu falar de rejeição de órgãos? Pois é, o cara transplantado, ele foi transplantado, ele recebeu um órgão de uma outra pessoa. Ocorre o processo de rejeição. Por que ocorreu a rejeição, Tiago? Porque o glicocálix das células que foram colocadas no indivíduo a ser transplantado não era o mesmo glicocálix, quimicamente falando, do indivíduo receptor desse órgão. E aí ocorre o processo de rejeição. É por isso que o cara quando recebe um órgão novo no transplante, o transplantado, ele tem que tomar um medicamento que gera uma imunossupressão. Ou seja, ele diminui a sua imunidade para que isso não venha desencadear uma resposta imunitária em decorrência do glicocálix. Então, o glicocálix, quando ele vê que aquilo está errado, ele chama logo o sistema imune, e o sistema imune entende que esse órgão é um corpo estranho. Para evitar isso, o medicamento que utiliza é um medicamento de imunossupressor. Ele evita esse desenvolvimento do procedimento imune para que ocorra isso. Tá bom, galerinha? Beleza? Então, membrana plasmática, a estrutura da membrana é essa ideia. Próxima aula, a gente vai trabalhar com transporte de membrana. Fique ligado. Tchau, tchau.